Nós temos aqui o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Não é isso? O banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Vasti, a palavra Vasti quer dizer linda. Então, se pegar pela essência do nome, Vasti era uma mulher bonita. Deixa eu só colocar aqui, por exemplo, Esdra, ok, Esther e Neemias. Nós temos esses 3 livros, que são os 3 livros históricos que vão encerrar o lado histórico do Velho Testamento. Primeiramente nós temos Esdras, aí nós temos quem? Neemias. E no meio desses 2 períodos, quem é que entra? Entra o livro de Esther. Muito importante entender que quando nós atentamos para o livro de Esdras, ele vai relatar o primeiro período. São a divisão de 2 períodos. Qual é o primeiro período? O primeiro período é que envolve Zorobabel e Jesua, não é isso? Que vem a primeira leva de judeus, quando o Ciro, ele dá a determinação para que os judeus voltem para a sua terra, para a sua pátria. Interessante que a política dos babilônios e dos persas, elas se divergem, porque na política dos babilônicos, o que eles faziam com os que perdiam a guerra? Tirava do seu país e levava para a sua própria terra, como Nabucodonosor fez. A Babilônia agia assim. Já Ciro, como é que eles faziam, os persas? A política deles era vencer a batalha, mas deixar que as pessoas voltassem para a sua própria terra, para a sua própria pátria. Então, você tem aqui Esdras, que vai dar o primeiro relato, no primeiro período, que vai envolver 22 anos de história. Isso aqui é muito importante. Então, 22 anos de história. Nesse período aqui, é o primeiro período, nós temos aí alguns judeus que voltam com Zorobabel para reconstruir. Depois vem Neemias com o segundo período de história, não é isso? Neemias, quando vocês analisam para o próprio texto bíblico aqui, nessa história dele, a história de Neemias, né? Como nós estamos falando aí, nós temos esse período, nós temos esse primeiro período de 538 e 516, que aí envolve Zorobabel, Jesua, e aí nós temos esse segundo período, ok? Que entra com Esdras, envolvendo aqui primeiro Esdras com Neemias, não é isso? Esdras com Neemias. Você tem Esdras, você tem Neemias. Mas o primeiro período que nós vamos marcar é marcado por Zorobabel e Jesua, que aí nós vamos ter 22 anos, envolvendo Esdras e Neemias, porque Esdras é o sacerdote e Neemias é o quê? É o governador. Esse aqui é político e esse aqui é o quê? Religioso, mostrando que cada um tinha o seu papel. Aqui nós vamos ter 25 anos, mas todo esse período aqui envolvendo, que aí no meio vai ficar o livro de Esther, que acontece esse acontecimento 3:6 de Esdras, nós temos aqui uma história de aproximadamente 100 anos. Por isso que quando Neemias, vão contar para Neemias, o povo de Deus já tinha voltado com Zorobabel e já havia se passado um período. Zorobabel, ele vem com a reconstrução do templo, Zorobabel vem com a restauração da vida política. Neemias vai fechar a cidade com as muralhas. Então, na verdade, o povo de Deus não estava progredindo como deveria progredir. Então, quando Neemias, Anani diz, nossos irmãos estão lá, as portas queimadas, todos destruídos, não estava falando do cativeiro de 586. Estava falando de uma crise que estava tomando o povo de Deus. Então, aqui agora, veja que o poder da Babilônia já caiu, não é isso? O poder da Babilônia caiu, e agora quem é que está no auge? Quem está no auge é a Pérsia. Por isso que no texto você vai ver Pérsia e depois Média. Ou seja, quem agora está assumindo o poder é a Pérsia. E quando você assume essa perspectiva histórica aqui, você tem que levar em consideração 3 profetas que estavam nesse cenário. Quem se lembra o nome deles? Ageu, Zacarias e Malaquias. São esses 3 profetas que estão relacionados com esse período aqui, ok? Então, é só para os irmãos analisarem. Quando Assuero, que também o nome grego é Xerxes, assume o poder, 468, 465,
nós já, na nossa aula passada, nós falamos aqui dele. O Assuero, observem bem, nós temos aqui todo um aspecto histórico. Eu coloquei aqui, ó, após a queda da Babilônia, 539, a expansão e a grandeza dos reis persas. Nós temos primeiramente Ciro, 539, 530, Cambises, 550, 552, Dário I, 522, 486, Artaxerxes II, não é isso? Cadê? Aqui, Xerxes, não é isso? Assuero aqui, ó, 486, 465. Nós temos Artaxerxes, não é isso? Aqui, ó, 464, 423. Xerxes III, 423. Dário II, 423, 404. Artaxerxes II, 404, 359. Artaxerxes III, 359, 338. Arces, 338, 335. E Dário III, 335, 531. Lembrando que Xerxes, ele vai ser assassinado e depois ele desaparece desse cenário. O que eu quero mostrar aqui para os irmãos é, seguindo essa linha desse aspecto histórico. Nós falamos que esse Assuero, ele tem um grande poder, porque esse poder vem repassado de outros para ele. E aquilo que o seu pai não conquistou, ele vai tentar conquistar e vai aplicar uma batalha de organização de 4 anos, mas essa batalha em Salamina, ele vai perder essa batalha, ok? Então, você tem aqui o histórico de Assuero, as províncias que eram dirigida por governadores menores, como nós colocamos aí no próprio texto, ok? Governadores menores, e aqui você tem um banquete. Na nossa aula passada, falamos que esse banquete, que durou 6 meses, era um banquete estratégico. Ele vai mostrar seu poder, sua opulência, sua glória, tudo para levar os seus oficiais. Heródoto também fala disso. Ele vai organizar todo um banquete para planejar o ataque à Grécia. Mas essa batalha foi horrível, porque ele perdeu, trouxe vergonha, trouxe gastos incalculáveis e que, na verdade, vai trazer problemas para ele, que a gente vai já falar. Belezas e riquezas no palácio. Verso 6 mostra vasos, leito de ouro, eles bebendo nesses objetos, tudo de ouro. Mas aquilo ali era uma forma de imprimir no povo que ele tinha poder, que ele tinha grandeza, que ele tinha autoridade, ok? Qual o motivo? Agora nós vamos analisar. O rei agora está embriagado. Enquanto ele está embriagado, é muito importante nós analisarmos isso. Enquanto ele está embriagado, ele manda buscar quem? Ele manda buscar a rainha Vashti. Tinha um costume que a mulher persa não poderia se apresentar em público como quisesse. Então tinha esse decreto, tinha essa ordem. Eu quero dizer aqui, escutem bem, nós temos que olhar para o contexto do livro de Esté, para aquela época em que foi escrito. Porque tem muita coisa que nós não temos resposta no livro de Esté. E eu vou falar isso aqui para os irmãos. Observem bem, o rei é o rei poderoso, é o monarca maior, é absoluto, é autoritário. Mas nós falamos na aula passada que todo homem que começa a se entregar à bebida, ele fica o quê? Mais autoritário. E aqui ele já embriagado com os seus grandes, com os seus príncipes, ele manda trazer quem? A rainha. A mulher aqui ela é vista como um objeto, a mulher aqui ela é vista como um troféu. E ele queria mostrar que ele tinha poder sobre ela, ele mandava nela, então ele manda buscá-la, ok? Manda buscar. Alguns dizem, não há registro bíblico, eu gosto de ficar com o que a Bíblia diz. Mas muitos exegetas dizem que ela estava grávida, por isso que ela não foi. Outros dizem que ela não foi porque ele queria que ela desfilasse nua na frente dele e dos seus nobres para mostrar a beleza dela. E aí queria que ela ficasse só com a coroa e ficasse nua na frente dele para exibir a beleza dela, ok? Mas tudo isso aqui ele já estava dominado pelo poder do vinho, certo? Então, por que ela não foi? Aí vem a questão. Eu só quero dizer uma coisa, nós não podemos usar esse texto para desfazer das mulheres ou para implementar normas que tragam autoritarismo.
Tem que ver o contexto. Por isso que eu estou falando aqui do contexto. Veja bem, primeiramente, nós temos que entender que a Vasti, podem falar dela o quanto quiserem, mas tem uma coisa na Vasti que eu quero parabenizar. Ela não ligou nem para a posição dela, nem para o cargo dela, mas ela se valorizou como mulher. É assim ou não é? Ela não estava desrespeitando o rei naquela hora. Ela só sabia que tinha uma norma e ele estava embriagado e que ela não achou conveniente. Alguns querem tratar ela como a Heródoto, que a apresenta, está aí até no texto, como uma mulher que era horrível, que era cruel, e ela não tem nada a ver com essa mulher. São concepções históricas. O certo é que eu quero dizer aqui para as mulheres: essa mulher ela não desrespeitava, essa mulher não era saliente, essa mulher não era para frente, ela só achou que não era conveniente. Vamos dar um exemplo aqui, vamos pegar dois paralelos. Vamos pegar Vasti e vamos pegar Abigail. Se você pegar Abigail, Samuel, não é isso? Lá pelo 25, né? 1 Samuel, vê aí, se não falhar aqui na citação. 1 Samuel 25, se você pegar Abigail, ela vai passar por cima de uma autoridade na casa. Porque quando Davi manda buscar, isso aqui é interessante, irmão. Bíblia, irmão, a gente tem que ler Bíblia com cuidado. É 25 mesmo, não é isso? 25. Bíblia a gente tem que ler ela com cuidado, dependendo do seu contexto. Porque o Nabal disse o que para os homens de Davi, quando ele mandou? Eu não dou nada para vagabundo. Aqui vagabundo não come aqui em casa. Ele mandou a palavra. Ele disse: eu não dou nada. Então, se ele tinha dito que não tinha dado nada, de quem era a palavra? Fala aí, de quem era a palavra? Do dono da casa. E se tua mulher, se tu dissesse: olha, tu não empresta aqui para ninguém, e se ela emprestar, e tu vai dizer o que para ela? Eu vou reclamar. Vai reclamar, tá vendo aí? Hein? Agora veja bem. Abigail, quando ela sabe que Davi está vindo furioso com os seus homens, não é isso? Para acabar com a casa, o que ela faz? Tudo que o homem disse que não era para fazer, ela fez o quê? Ela prepara e leva. Então, veja como a Bíblia é interessante. E essa mulher, pelo que parece, mesmo sabendo que o homem era cruel, que ninguém podia falar, ela falou com ele. Não foi assim? Então, a Bíblia diz que ela falou: olha, ontem Davi, ele vinha acabar contigo, porque tu é um homem que não presta, tu é ruim. Ela disse. Não foi? Disse na cara dele. Aí, o coração dele ficou como pedra, né? E aí, na mesma hora, 10 dias depois, o que acontece com ele? Ele morre. Por que eu estou dizendo isso aqui? Vamos lá para Gênesis 1, 28. Vamos lá, Gênesis 1, 28. Eu quero dizer uma coisa, bota para cá, Caio. A todos os líderes, pastores que eu amo do nosso Brasil, pastores sérios, líderes sérios, homens de Deus sérios. Eu quero dizer uma coisa aqui esta noite. Vamos lá. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Sim. E enchei a terra e sujeitai-a. Sim. E dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Agora, todos os senhores sabem, mas eu quero fazer uma pergunta para os senhores. E vocês vão responder todos de uma vez, que eu não tenho tempo de falar no microfone, que o meu tempo está rápido. Quem era que estava dando essa ordem aí? Deus. Vamos lá, quem era? Deus. Está ligado aí o microfone, né? Liga para eles ouvirem. Quem era que estava dando a ordem? Deus. A mulher já estava aí? Já. Deus disse o que para Adão e Eva? Dominai. Sujeitai. Vamos pegar aqui a ordem da criação. A ordem da criação. Paulo diz: Deus, Cristo, homem e mulher. Não é isso? Depois a gente vai lá para 1 Coríntios. Quem vem na ordem primeira de tudo? Deus. Aí nós temos o quê? Cristo. Nós temos o quê? O homem. Nós temos o quê? Quando Deus faz o homem e a mulher, a quem Deus entrega o governo do universo? Não. Fora aqui. A quem ele entrega? Ao casal. Ele entrega para quem? Para o homem e... Ou seja, homem e mulher tinham o direito de fazer o quê? Dominar.
Escutem bem que aqui está na pureza. Aqui não tinha ainda pecado. O grande problema é que quando o pecado entra, que a mulher ela quebra a barreira estabelecida por Deus. Ela quer ir além. Então todo o problema começa aqui, gente. A gente tem que olhar para o aspecto primitivo da coisa. Mas lá no início, homem e mulher faziam o quê? Governavam juntos. Governar aqui não é questão de prioridade. Governar aqui é que, como havia a pureza de Deus em seus corações, não havia qualquer atitude de um querer ser maior do que? Não tinha rivalidade. Pronto, essa é a palavra. Sabe quando é que a rivalidade entra? Quando o pecado entra. Sabe por que tem rivalidade no nosso meio? Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês pensam que todo pastor serve o outro é só porque ele respeita a autoridade pastoral? Nem sempre. Tem pastor que é crente, mas ele não me respeita. É ou não é? Mas ele não está em Cristo? E por que ele não me respeita? Ele não está em Cristo. Ele não me bate simplesmente porque ele me respeita pelo temor para não perder o dinheiro dele. É assim ou não é? Ele simplesmente não age é porque ele não quer perder a posição dele. Vocês entenderam? A rivalidade começa quando o pecado entra. Deus nunca fez um ser maior do que o outro. Por quê? Porque o mesmo homem tem a imagem de... E a mulher também tem a imagem de quem? De Deus. E isso, só funções diferentes. Então, não havia essa preocupação de um querer ser maior, porque eles tinham a pureza de Deus nos seus corações. Isso aqui é muito importante. Então, veja bem, às vezes a mulher, ela pode obedecer o marido por causa de uma lei imposta. Mas ela não obedece ele por ser um homem de Deus, ter a imagem de Cristo e por ser um homem sincero. É simplesmente porque ela teme ficar pobre, ela teme ficar na rua. O que tem de mulher aí que é casada, bota pra cá, Caio. O que tem de mulher aí que é casada que não larga o marido por causa do dinheiro dele, porque tem medo de passar fome, mas não é pelo respeito à pessoa dele. Então lá no início a pureza de governar era que ambos estavam juntos e dominavam, mas não havia um rival ali. O que traz rivalidade é esse negócio de rivalidade, cantor, pregador, o que é isso aí? É pecado. Esse negócio de pastor auxiliar se levantar contra pastor presidente é o quê? E esse negócio também de pastor presidente humilhar o pequenininho é o quê? Tudo é pecado. Tem muito, eu não quero nenhum pastor, eu tenho aqui mais de 100 pastores, eu não quero nenhum pastor meu fazendo nada, simplesmente porque está ganhando um salário dele, eu governo ele, nada disso. Eu quero que ele olhe para mim como homem que ele me veja como pastor. Eu vou respeitar o meu pastor Zé, porque eu conheço a crença dele, eu conheço a vida dele. É assim ou não é? Pela minha sinceridade, verdade. Se ele está aqui me obedecendo só por causa do dinheiro, vale a pena? Pronto. Tem muitos casais e muitos líderes que governam desse jeito. É uma empresa, é uma imposição. E no reino de Deus não vale. É isso aqui que é lindo, gente. Meu Deus do céu. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque quando a Bíblia diz que o babão do Assuero, ele disse, olha, se você não fizer isso, cada homem, nós vamos já falar isso daqui a pouco. Tem que ser chefe na sua casa. Isso, tem que ser homem. Agora preste bem atenção. Se a minha mulher me respeita como homem só por causa de uma lei, esse princípio vale? Pronto. Antes de qualquer lei, Deus diz assim, Deus fez macho e fêmea. Então, veja que aqui é importante quando a pessoa me respeita pelo que eu sou. E tem mulher aí que não precisa o marido nem mandar. Ela sabe que o marido dela, pelo trabalho dele, pelo caráter dele, pela sinceridade, ela diz, o meu marido é um homem de Deus. Vocês sabiam? Paulo nunca usou a lei de Atos 15 para tratar problema da igreja. Se vocês analisarem, os apóstolos não escreveram, olha, aqui está a nossa norma, não se envolva com a prostituição, com a idolatria e fuja de comida sacrificada. Mas por que nunca você vê Paulo usando aquela lei? Sabe por quê? Porque Paulo não queria um cristianismo à força.
Ele queria um cristianismo baseado em quê? No amor. Aonde não há amor, aonde há uma imposição da força, não presta. Só presta fazer por amor. Paulo nunca usou aquilo ali. Porque se você fizer pela obrigação, pela força, não é do coração e nem é de verdade. Então, Deus colocou para os dois. O pecado é que faz a mulher saliente. Assim, ela quebra a barreira estabelecida por Deus. Mas o homem também peca, porque quem foi que pecou? Só Eva? Os dois pecaram. E como pecaram, trouxeram essas consequências por causa... Bota para cá. Aí, minha filha, sabe por que tu sofre? Por causa do teu pecado. E o homem também sofre porque... Toda rivalidade que tem na igreja, que tem nos sistemas, que tem nos governos, essas rivalidades vêm de onde? Porque se o homem tiver pureza de Deus no coração, ele sabendo que veio de Deus e a mulher sabendo que veio de Deus, vão trabalhar com rivalidade? Quando eu estou trabalhando na igreja, olha, pode observar, tem irmão que diz assim, é um exemplo, eu não gosto do pastor Aziel. Pergunte para ele, por que ele não gosta de mim? Pode perguntar. Ele não vai dizer, não, irmão, é porque o pastor Aziel ganha o dinheiro da igreja sem trabalhar, dorme o dia todo. Não é porque ele só é envolvido com política. Não, a ideia dele é porque ele tem uma rivalidade. Mas essa rivalidade vem de onde? Vem do pecado, vem do cão. Bota para cá, Caio. Essa tua inveja, filho do cão, ela vem do cão que está dentro de tu. Essa tua inveja, ela vem do diabo. Aí o que acontece? Por que eu vou ter inveja desse meu irmão aqui se ele está trabalhando para o mesmo Cristo? Como é que eu vou ter inveja desse aqui se ele está trabalhando para o mesmo Cristo? Me digam vocês. A Bíblia diz em Atos, que a Bíblia diz lá no capítulo 2, no capítulo 4, tinham tudo, todos em... E aí Paulo vai dizer em Filipenses 2, tende em vós o mesmo sentimento. Você quer ver mais? Quando é que a mulher, pastor Aziel, ela ama o marido de verdade? A gente só leu 22, mulheres sejam e essa palavra lá no original não é assim, eu não vou explicar ela aqui hoje. Ela não é assim. Mas quando você vai para o 26, 27, ele diz no 25 em diante, olha, como Cristo amou. Então veja bem, a mulher ela está se submetendo ao marido por causa do tamanho do amor. Não é porque ele é marido em casa. Viu, bichão? Viu pra cá? Tu que humilha tua mulher, pega esse chinelo, lava minha cueca. Tem homem assim. Pronto, diz para o pessoal entender que não sou eu. Aí não é amor, ela suporta por causa dos benefícios que ela recebe. Tu pensa que às vezes a tua mulher, tem mulher aí que ela cheira o marido, ela tá te cheirando o gambá, mas ela tá te cheirando com ódio. Ela só está te cheirando porque é a obrigação. Ela diz, eu preciso dessa desgraça para me viver. Mas ela não está fazendo com gosto. Agora preste bem atenção. Um marido que está dentro de casa, que faz como Jesus fez, dando a vida pela esposa, ela vai submeter ou não? Então entenda que a submissão ali não é obrigar. A submissão ali é espontânea. Por causa do quê? Então a base de tudo é o quê? É o amor. Então, autoritarismo, por exemplo, tem a lei aí para o pessoal não ser racista, não tem? Pronto, tem pessoas que não me chamam de negro por causa da lei, para não levar o quê? Não levar uma cadeia, é assim ou não é? Mas isso vale? Não. É melhor a pessoa me respeitar como ser humano, pela pessoa que eu sou, e não simplesmente por causa de uma lei. Hein? Válido para todos. Agora, o grande problema é essa questão, ok? Então, veja bem, aí vocês vão analisar que ele manda chamar Vasti, a Vasti diz eu não, mas ela vamos analisar, vamos conjecturar rapidinho aqui. Por que ela não foi? Ela sabia que tinha uma lei que protegia essa aparição pública. Segundo, ela sabia que naquele momento o rei estava como? E ele mandou tirar a lei da cachaça. Naquele dia era para todo mundo beber do jeito que quisesse. Ele já tinha burlado uma lei. Hã? Ele já tinha mudado. E o homem, quando está na embriaguez, na cachaça, ele libera o que ele quer. Sim, fale. Essa questão da embriaguez é bem interessante, porque o rei realmente já estava com as faculdades mentais fora. Agora, em termos a embriaguez, existe muita gente embriagada com outras coisas que não é cachaça. Com certeza. Que
causa grandes prejuízos. E foi isso aqui, essa embriaguez, que estava levando a essa posição do rei. E para aquele momento não era também bom para o rei, porque o rei deveria ter o seu próprio controle. Nós falamos isso aqui na aula passada, ok? Então